Olá, pessoal. Bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. E o tema de hoje é muito interessante. Falaremos sobre Astacheran, revelado pelo Código da Bíblia. Estamos aqui com Naib Deepak Shankara Veda, que é escritor místico, instrutor e compartilhador sobre sabedoria divina, especialista em criptologia hebraica. Mas antes de falar com este nosso convidado e sobre este tema, vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Bem-vindo, Naib. Gratidão por sua presença, amiga. Naib já é remido aqui do programa Enigmas. Me sinto em casa. Gratidão, Naib, pela presença, mais uma vez, trazendo tanto esclarecimento. Às vezes eu Obrigado. confundo o nome dele, falo Naib, mas é Naib, né? Uhum. Naib, vamos falar desse tema polêmico hoje, que é Astacheran. Quem é Astacheran? De tudo que se fala, de tudo que se lê, de tudo que se ouve, da forma que foi apresentado, seria um alienígena, né, comandante de uma frota estelar de planetas unidos e assim por diante. E como surgiu esse Astacheran no meio ufológico? O que é dito, o que é escrito, é que foi canalizado, né, através de channeling, né, que é como dito em inglês, né. Ele entrou em contato com um escritor norte-americano, mais ou menos em 1952, para se apresentar, né? E também nessa mensagem, até onde eu estudei, onde eu pude decodificar tudo isso, né, que ele estaria chegando à Terra naquele mesmo ano, em 18 de julho de 1952. No entanto, 40 anos depois não chegou ainda, né? O que causa estranheza, né? Pois é, né? E qual o segredo que existe no código que pode nos revelar? A primeira coisa que a gente tem que clarear, deixar evidente, assim, a Bíblia, né, apesar de ser um livro que é usado por muitas religiões na sua forma traduzida, não é o que é conhecido dela hoje, ou da forma que ela é usada. A Bíblia é um código divino. Correto. Que foi revelado na língua hebraica, primeiro, e o hebraico, digamos assim, é a primeira linguagem do universo. Antes da separação de tudo, toda a galáxia falava hebraico. Então o hebraico era a língua universal de todos os mundos, inclusive, né? Depois que houve a queda de Adão, é que então surgiram 70 idiomas distintos, né? Então, quando eu trabalho com os códigos, né? Então, tudo que existe, existiu e existirá um dia está codificado na Torá. Olha que interessante. Tudo, com detalhes, com nomes, com datas, com anos, pormenores, até as cicatrizes que nós temos no corpo, não só desse universo, mas como de todos os outros universos, estão codificados na Torá. E Astacheran está decodificado na Torá? Está na Torá. Tudo está lá, né? Olha que interessante. E o que diz essa decodificação sobre Astacheran? Quando eu fui reler tudo sobre Astacheran, né? E a primeira evidência, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que a maioria dos canalizadores tinham por nome George, né? George, Correto. em inglês. A maioria deles, né? Só um que era alemão, né? Com outro nome, e finalmente a Ethel, né? Perril, né? Daquela experiência de abdução lá dos Estados Unidos, anos 50 e 60, que também supostamente teria canalizado o Astacheran. Então, isso me chamou a atenção. Por que tantos George, né? Correto. Bom, a desconfiança terminou quando eu vi que um dos canalizadores tinha por nome era George King, né? King em inglês é rei, né? Correto. Então eu reagrupei os nomes, né? E fiz um anagrama deles, né? Separei algumas letras, né? E encontrei dentro desses nomes, desses canalizadores, junto com o título de rei em inglês, né? Que seria King, em hebraico é Melech, né? Rei. Um nome que já me era conhecido, né? Então, o que surgiu foi Melech Agag. Meller Agag. É Melech Agag, ou então
Agag Melech Amalek, também chamado, que é uma entidade negativa que é apresentada nas escrituras hebraicas. Gente, olha a seriedade do assunto. Que já se manifestou nesse mundo em diversas personagens que causaram muita dor e destruição. Inclusive Hitler, Mussolini, Stalin e assim por diante. E essa referência que dizem que ele é ariano, loiro, bonito e de uniforme militar. Então, isso também chamou a atenção, porque quando eu vi a descrição, a aparência, eu falei, por que ariano? Né? Se é de forma etérea, por que uma aparência física? Então, disseram, não, é porque ele não queria causar estranheza ou assustar os seres humanos e tal, então ele usou essa forma. Mas por que ele não usou a forma de um africano, por exemplo, ou de um chinês, ou de qualquer outra pessoa do mundo? Mas por que loiro, de olhos azuis, né? Evidentemente, nós não temos nada contra loiros nem de olhos azuis, né? Claro, imagina. Mas, só para deixar claro que essa entidade, né, militar, né, antiga, já muito antiga, que é um dibuk, né, uma das palavras hebraicas para demônio, ou uma entidade negativa, sempre se apresentou de forma militar. Olha né? que interessante. Não é uma coisa nova, essa é uma coisa antiga já. Né? Então, quando eu vi essa aparência de macacão, uniforme militar, isso também, então, me deu certeza de que eu estava realmente lidando ali com a mesma entidade que cerca de 2.400 anos atrás, na antiga Pérsia, tentou eliminar os judeus. Olha só, gente, olha só os estudos deste homem, hein? O que acontece? Já naquela época, porque essa entidade, que na verdade faz parte do que nós chamamos de Clipá de Amalek, que é uma entidade altamente negativa que surgiu do casamento misto entre a serpente do Éden e a mulher de Adão, que é uma coisa que pouca gente sabe. Essa entidade chama-se Amalek. E Amalek é, digamos, o que é contra a humanidade, contra os filhos de Adão. Né? Então, Amalek se opõe sempre contra a sabedoria. E muitas vezes ele se infiltra no meio dos povos para causar confusão, geralmente, e afastar as pessoas da sabedoria. Olha, gente, interessante demais, né? Por isso que há tanta mistificação dos fatos em cima dessas entidades, para que as pessoas não o vejam com claridade. Exato, porque o problema com o ser humano é a apatia. A apatia do ser humano é aceitar tudo que todo mundo fala, entendeu? Ou porque alguém que supostamente tem um título ou renome ou coisa parecida no mundo falou, as pessoas vão e aceitam. Não é assim. Cada pessoa tem que se tornar um decodificador. Ele tem que se tornar um investigador místico, um investigador paranormal. Ele tem que eleger ferramentas precisas para isso, para poder aplicar sobre esses temas e puxar para fora disso a verdade. Com certeza. E não ir aceitando as coisas porque alguém falou. Esse é o problema, inclusive, com as religiões. Né? Porque alguém, por exemplo, invoca o nome de Jesus, que nem era Jesus, era Yeshua, né? Ah, aquele homem é um santo, é um servo de Deus, é não sei o quê. E nós vemos o quê? Né? Toda essa bagunça que nós estamos vendo hoje. Né? Matança, ódio, entendeu? Segregação, homofobia, uma série de outras coisas, né? Que uma pessoa realmente que fosse da luz ia buscar o equilíbrio entre todas essas coisas. Entendeu? Ele não ia sair perseguindo pessoas ou difamando pessoas ou destruindo, né? Qualquer pessoa só porque não concorda ou deixa de concordar ou porque se acha melhor que qualquer um. Pessoal, aguenta aí. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com a Kátia de Gaia para saber um pouco mais sobre esse assunto. Estamos de volta com o programa Enigmas e antes de qualquer coisa eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para que você conheça toda a linha de produtos www.segmagem.com.br. E voltamos com esta conversa bem interessante porque esse tema, sem dúvida nenhuma, você sempre quis saber. E o Naib está aqui. Tudo bem, Naib? Tudo bem. Prazer imenso, né? Eu gostaria de saber, porque criam-se seitas, seguidores,
Ashtar veio para salvar o mundo? Seguindo os ensinamentos de Buda, que são verdadeiros, os ensinamentos de Yeshua, Jesus, né? E outros Messias, Cristos, né? Da humanidade, ninguém pode salvar ninguém. Eu não posso salvar você, você não pode salvar a mim. Cada pessoa é responsável pela sua própria salvação. Agora a pergunta que deve ser feita é, salvar do quê? Isso tem a ver com a samsara, com a roda kármica. Perfeito. Né? E a única maneira de escapar da roda é através da sabedoria. É através do despertar, ou seja, a partir do momento que eu passo a me conhecer e sei quem eu sou e o que estou fazendo nesse mundo, então eu começo a trabalhar para corrigir-me, então eu vou sair da samsara, da roda kármica. Então eu estou salvo. Mas ninguém pode salvar ninguém. É verdade. Né? Dentro desta questão da codificação ou decodificar o código, o que a Torá fala desses seres? Existe algum ser que hoje você possa falar um pouquinho, ligado à ufologia, esses aspectos? Olha, a Torá tem tudo. Né? Na verdade, o Tanar, que é a Bíblia hebraica, né? Não nós estamos falando do texto traduzido, eu sempre tenho que falar isso porque as pessoas sempre confundem. O texto traduzido, chamado Bíblia, com as escrituras hebraicas, que são as que tu veio a Kodesh. Não, elas não se equiparam porque, como o hebraico é um código, né? E palavras equivalentes não existiam em outras línguas, eles precisavam criar essas palavras para poder fazer as traduções. Então, isso criou confusão e perplexidade. E as religiões que são baseadas em textos traduzidos, você pode ver, é uma confusão, assim, né? É verdade. Bastante grande, né? Evidentemente que nós não temos preconceito contra ninguém, né? Mas Claro. precisamos notar que todo mundo está notando a confusão que está o mundo religioso, né? Com tantos nomes, com Exato. tantas derivações, enfim, né? Mas, evidentemente, existem mistérios e mistérios e mistérios, camadas e camadas de mistérios dentro das escrituras hebraicas. Para cada verso que nós chamamos Pasuk, em hebraico, existem 70 faces de mistérios. Né? Então, a escritura fala de mundos alienígenas, universos, né? Fala de N criaturas de diversas formas que existem. Isso tudo está escondido na Torá. E existe também decodificado, né, na chave da Torá, que é o Zohar, né, que é, digamos assim, a chave para você penetrar esses mistérios todos. Né? Então, existem N menções a mundos, criaturas e assim por diante. E existe algum ser que ela detecta que virá para contato conosco? Esse é uma outra coisa que eu identifico como um problema. Né? A nossa nessiá, que é a nossa jornada, né, ela tem que ser uma jornada interna. Por quê? Eu sempre falo disso, eu já falei disso da outra vez que eu vim aqui também, que quando Deus criou o universo, primeiro ele criou 144 mil gigantescas estrelas e as espalhou por 72 constelações. Né? Essas estrelas continham as almas, né, eram os animais e árvores do Jardim do Éden e as almas de Adão. Ou seja, a nossa alma é uma faísca de uma estrela. Então, basicamente, eu sou um alienígena. Você é, todos nós somos. Então, se nós queremos aprender algo sobre nós mesmos e sobre os mistérios que existem no universo, você tem que viajar para dentro, não para fora. Então, o que acontece? Existem seres lá fora? Existem. Mas essa busca dogmática, que já virou uma religião, né, por seres extraterrestres, em busca de respostas, não vai fornecer respostas. Porque os próprios seres lá fora não vão se manifestar e revelar para pessoas que não se elevaram. Não elevaram a sua consciência e permanecem num nível de consciência baixo e dogmático. Então, sim, eu preciso começar para dentro primeiro, eu preciso me descobrir, eu preciso me elevar, atingir o nível de consciência do despertar o Buda interior, o Messias, o Cristo lá dentro, para eu poder atingir um nível de consciência mais alto para que eu possa, então, né, receber ou contatar outros mundos. A iluminação nada mais é esse autoconhecimento. É um trabalho, é um esforço. Né? Então, eu tenho que largar a apatia. Porque o ser humano ele tem tendência à apatia. Entendeu? Ele quer que alguém faça o serviço por ele. O comodismo, né, de não ir buscar conhecimento. Exato. Então, vamos para a religião. Entendeu? A religião, né, não fornece respostas, mas as pessoas acham que vão encontrar respostas lá. Elas só vão encontrar respostas dentro delas mesmas. Né? Sim. Mas o que a apatia faz é realmente tirar a vontade da pessoa, a coragem, a curiosidade. Então a pessoa senta e fica lá.
e não sai daquilo. E dentro do meio ufológico, Ashtar levam em consideração? Não, pelo contrário. Quando falam dele em congressos de ufologia, conferências, o pessoal tem até arrepio na alma, né, digamos assim, né? Os ufologistas não gostam dele, nem de ouvir falar, né? Então é difícil ter um ufologista ou alguém que fale a respeito desse assunto, mesmo porque é uma questão de encontrar evidências, decodificar a questão, como eu falei. Então, para alguém falar sobre isso, vai ter que possuir né, as ferramentas corretas, penetrar o mistério para poder falar alguma coisa. Está ligado a algum misticismo? Esse é o problema, né? A palavra místico, ela vem do hebraico Da'at Nistar Torah, tá? Significa aquele que possui o conhecimento da instrução divina. Isso é místico, entendeu? Místico não é alguém que sente um arrepio, tem alguma coisa aqui. Não, isso não é místico. Você não é místico por isso. Você é místico porque você despertou e você possui o conhecimento da instrução divina. De alguma forma, você penetrou isso. Você elegeu ferramentas que te deram condições de desenvolver um contato com o sagrado e receber mensagens diretamente do sagrado. Então, é por isso que você é um místico. Certo. Tá? Porque senão, do jeito que está, todo mundo vira místico. Entendeu? Todo mundo vai ser místico. Não é bem assim a questão. Sim. E para que as pessoas conheçam um pouco do seu trabalho, Naib, porque eu sei que você desenvolve, tem seus livros, você é um escritor sempre lançando. Passe, por favor, seus contatos para que as pessoas conheçam. Tá. Eu acho que muita gente já me conhece já há muito tempo, né? Já há mais de 10 anos. Eu sempre falo, né, que aqueles que me conheceram na época que eu fui rabino, né, que eu tive sinagoga, tive a nossa própria comunidade, né, mas à medida que nós fomos crescendo, eu vi que a religião não podia ser o caminho, mesmo porque o que as pessoas estão fazendo com a religião, ao invés de pregar amor incondicional, né, as pessoas estão pregando ódio. E eu não queria que as pessoas me procurassem por causa disso, por qualquer motivo religioso. Então eu me separei disso, né? Perfeito. E em função disso eu também adotei um outro apelido espiritual, né? Que é Deepak Sankara Veda, né? Eu vou resumir, seria mais ou menos como aquele que fabrica ou aquele que ilumina como uma lâmpada, né? O fabricante de candeeiros. Você é um candeeiro, ela é um candeeiro, nós somos um candeeiro e a nossa lâmpada é a nossa alma. Sim. Que precisa ser despertada e acesa, né? Bom, o contato mais fácil o e-mail mais fácil que eu tenho de se memorizar é ufologia cabalista, né, com Q, tá? ufologiacabalista@gmail.com. Perfeito. E eu vou terminar este bloco com esse cheirinho maravilhoso de canela aqui nos nossos estúdios, que não está por acaso. E você falou uma frase interessante. Toda essência... A especiaria amplia a consciência, a especiaria prolonga a vida. Vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com o programa Enigmas, mas infelizmente o nosso tempo acabou. No nosso próximo programa, novos entrevistados, novos temas interessantes como o de hoje. Gratidão, Naib. Gratidão, Naib. Eu sou grato sempre pela oportunidade de poder levar um pouquinho de sabedoria, né, para as pessoas. E sobre o Ashtar? Ah, sim. Então, depois que eu decodifiquei tudo isso e que encontrei esse código, né, que dentro dos nomes dos canalizadores, que seria Melech Hagag, o Rei Hagag, então eu tive uma ideia do que realmente se tratava. Eu procurei por um código dentro das escrituras, né, e realmente eu encontrei Ashtar Sheram, e junto com Ashtar Sheram estava a palavra Sheker, que se ligava com Micael, ou Miguel, né, em hebraico, mas no sentido contrário, né? Então seria, decodificando, seria Ashtar Sheram, impostor, né, ou seja, o falso Miguel. Tá? Mas dentro do nome dele, né, em hebraico, o comandante Ashtar Sheram, tem uma combinação de letras que é tido como uma combinação mais negativa do alfabeto hebraico, que seria as letras Kuf, Shin e Reish, que formam a palavra Sheker, que é falso, impostor. Então, tudo nesse mundo deixa rastro. O que eu preciso é encontrar esse rastro e decodificar.
Mas tudo tem um código escondido que você pode descobrir a essência das coisas, se é falso ou se é verdadeiro. Porque aqui no Enigmas o mundo é dos despertos.